Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Estamos no ar com mais um A Deriva, eu adoro esse início. E o lance da comer de 3 em 3 horas? Isso é importante. Isso a gente estuda desde 1950. Dois pesquisadores chineses, Wu e Wu, eles fizeram uma pesquisa em 1950. A gente está historicamente para te inserir ali, né? Estamos na Revolução Popular Chinesa, né? E falta comida. E a gente precisa dar um jeito, né? Os pesquisadores pensando, para que com a mesma quantidade de comida, a população ela deixe de ser subnutrida. E o que esses dois pesquisadores eles percebem? Que você tem 3 jeitos de dar aquela mesma quantidade de comida para a pessoa. Você dá uma vez só, uma montanha, divide em 2 vezes ou divide em 4 refeições. E o que eles descobriram? Que quando você divide em 4 refeições, as pessoas ficam melhor alimentadas do que dividido em 2 e do que dividido em 1. Esses estudos eles voltam a ser retomados na década de 60, 70 na verdade, 69 e 70. Né? Então, Fabry, Timmerman, são pesquisadores que começam a falar o quê? Pô, mas o fracionamento alimentar ele pode ter outra característica. Então, Fabry vai estudar, por exemplo, o que é a resposta de saúde quando eu pego uma mesma dieta com as mesmas calorias, só que eu divido em 3 refeições ou em 6 refeições. Na realidade, ele dividiu em 3, em 4, 5, 6 refeições, né? Mas vamos pegar 3 refeições e 6 refeições. Por quê? 3 refeições é o que a pessoa culturalmente faz, café da manhã, almoço e jantar. 6 refeições são o que eu faço. Né? Então eu como 8h30 da manhã, 11h30 da manhã, 14h30, 17h30, 20h30, 23h30. 6 refeições. Tá? Esses são meus horários de comer. O que ganha do ponto de vista de saúde? E aí Fabry, ele descobre o quê? Que o risco de doença cardiovascular cai pela metade, o colesterol cai pela metade, triglicérides cai pela metade. E no mesmo ano, um pouquinho mais tarde, esse outro cara, o Timmerman, ele faz isso, mas ele começa a observar emagrecimento. E o que ele percebe comparando a mesma dieta, com as mesmas calorias, só que em vez de você dar 3 refeições, você dá 6. A velocidade de emagrecimento é o dobro. Mas tem alguma justificativa? Por que o corpo funciona assim? Eu vou tentar te explicar, porque na verdade essa justificativa ainda ela é uma explicação teórica, né? Não dá para você entrar dentro da célula e ver isso. Mas a questão é a seguinte: imagina que a gente lida com desperdício. Então eu tenho sede e eu tenho aqui uma garrafa de 510 ml de água, tá? Eu posso abrir a tampa dessa garrafa e eu posso beber um gole d'água. Isso melhora a minha sede e eu ainda tenho toda a garrafa para beber, que é bom sinal. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou estar com sede de novo. Agora, imagina o seguinte: eu não tenho a garrafa, eu tenho um balde. Só que esse balde tem 10 litros de água. Aí você fala, Paulo, você pode beber do balde, só que você tem que beber de uma vez só. Aí você pega esse balde e vira na minha cabeça. Fica de boca aberta. Quanto que eu bebi dessa água? Talvez o que tenha caído na minha boca. E o resto? Sobrou. A gente tem uma velocidade de metabolização de energia, Arthur. A gente não consegue pegar e gastar tudo aquilo que a gente consome imediatamente. A gente tem uma estrutura que reserva energia quando o excesso se estabelece. Hoje de manhã eu respondi uma pergunta mais ou menos assim para um menino chamado Kaique, né, que ele estava perguntando sobre insulina. Quando você consome uma caloria que entra muito rápido no seu organismo, ou em muita quantidade, o nosso organismo ele regula o quanto de energia disso entra para a célula, por exemplo, muscular. E ele transforma a célula de gordura numa célula de reserva. Para quê? Para que essa energia excedente ela não fique rodando no vaso causando estrago. Né? Vamos supor, só glicose. Se você tem uma glicemia mais alta, né, que é o diabetes, você vai ter o quê? Doença vascular, porque você tem oxidação do endotélio. Você tem aumento de inflamação, você tem formação de trombo. Então você tem um problema causado por aquela energia. Então o nosso corpo está pronto para fazer o quê? Para se livrar dessa energia do jeito que der. E qual é o jeito mais rápido? Colocar dentro de célula de gordura. Então quando você tem um consumo de energia que é muito rápido ou muito volumoso, o teu corpo automaticamente ele vai tentar guardar isso daí para evitar que as consequências dessa quantidade alta de energia circulante, elas criam um problema metabólico para você. Claro, quando você vai repetindo isso de forma consistente, você vai desenvolvendo
as doenças metabólicas que a gente conhece, hipertensão arterial, a resistência periférica à insulina, o próprio diabetes. E então dividir e de 3 em 3 horas faz o teu corpo aproveitar melhor a energia que tu tá dando para ele? Exatamente. É isso que tá acontecendo.